First of all, obrigado. Primeiro, obrigado Thank you for the conversations that we've been having. pelas conversas que temos tido. Thank you for your questions. Obrigado pelas perguntas que vocês têm me trazido. I have really enjoyed interacting with all of you. Eu tenho realmente gostado muito dessa interação com vocês. And I have found my interaction to be very helpful. E eu tenho visto que essa interação tem ajudado muito. Very helpful to me. Tem sido me ajudado muito. So thank you very much. Então eu tenho que agradecer vocês. Now, how the Old Testament prophets envisioned the establishment of the coming kingdom Então, como os profetas do Antigo Testamento previram o estabelecimento do reino vindouro, may be organized into 4 boxes. isso, como eu estava dizendo para vocês ontem, pode ser organizado em 4 caixas diferentes. Last night we looked at the box that we called the preparatory events. Ontem nós estudamos uma caixa, por assim dizer, que nós chamamos dos eventos preparatórios. Things that happened before the great and terrible day of the Lord. Coisas que virão a acontecer antes do grande e terrível dia do Senhor. The second box we began to look at last A night, segunda caixa que começamos a olhar ontem à noite those events which happened during the darkness of the day of the Lord. são os eventos que aconteceram durante as trevas do dia do Senhor. Last night we ended in the darkness. Ontem à noite nós terminamos em trevas. And tonight we're going to begin in the darkness. Hoje nós vamos começar nas trevas. A great northern power has been destroyed. Um grande poder do norte acaba de ser destruído. And Antichrist has risen to full power on this earth. E o anticristo acaba de assumir a posição de pleno poder nesta terra. Except he's on a divinely ordained leash. Mas ele está num laço ali ordenado por Deus, assim, um laço curto de Deus. The next event that we can put in the box of the darkness O próximo evento que nós podemos colocar ali na caixa das trevas is that the nation of Israel will be chastened. é que a nação de Israel será disciplinada, castigada. Right after the description of the northern army's destruction in Daniel 11, Depois da descrição da destruição desse exército do norte em Daniel 11, in the very next verse, in chapter 12, verse 1, no versículo 1 do capítulo 12, que é o próximo versículo, Daniel talks about a time of distress for Israel, Daniel fala de um tempo de desespero para Israel, such as never occurred before since it was a nation. como jamais aconteceu a Israel desde que se tornou nação. I will let you look at that text, Eu vou permitir que vocês olhem para esse texto, but we are in that time of distress. mas nós estamos nesse momento de angústia, tempo de angústia, como ele chama. Antichrist has made a 7-year peace treaty with Israel. O anticristo havia feito um pacto de 7 anos com Israel. Daniel chapter 9. Daniel capítulo 9. He breaks that treaty in the middle of the 7 years. No meio desses 7 anos ele rompe esse tratado. And he embarks on the journey to exterminate the Jews. E aí ele entra no rumo de, na verdade, destruir os judeus, Especially the Jewish saints. especialmente os santos de Israel. Daniel even records that he will overpower some of them. E Daniel chega a dizer que ele haverá de suplantar alguns deles em termos de poder. If you would turn to Daniel chapter 7 Se você abrir em Daniel 7 and look at verse 21. e você olhar para o versículo 21, ele diz: Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Now look at verse 25. Agora veja o versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. The world is getting darker. O mundo está se tornando mais tenebroso. Now we come to the third event.
Agora nós chegamos ao terceiro evento. and that is the Gentile armies are headed to Jerusalem É que os exércitos gentílicos estão a caminho de Jerusalém to destroy it, para destruir Jerusalém. and they will be punished. E eles serão punidos. We'll skip to the climax, the final battle. Nós vamos pular e chegar na última batalha, chegar ao clímax. Antichrist is leading his armies down toward Jerusalem. O anticristo está liderando seus exércitos rumo a Jerusalém. If you would turn to Zechariah chapter 12. Se você abrir em Zacarias capítulo 12, Zechariah chapter 12, Zacarias 12, verses 2 and 3. versículos 2 e 3. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Antichrist is going to lead armies from all the nations of the world. O anticristo haverá de liderar exércitos de todas as nações do mundo. A United Nations effort Será um evento, um esforço das Nações Unidas, to destroy Jerusalem. destruir Jerusalém. And God has providentially brought them here. E Deus providencialmente os trouxe até aquele ponto. If you would look at the book of Joel, Se você olhar para o livro de Joel, chapter 3, capítulo 3, verses 9 through 11. versículos 9 a 11, This describes God's bringing these armies here. ele descreve Deus trazendo esses exércitos até esse ponto. You want me to read it? Yes. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos. Para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. To 11? And then to 11, yes. And then look at verse 14. Agora veja o versículo 14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. God has brought these armies down. Foi Deus que trouxe esses exércitos até He's ali. in control. Ele está no controle de tudo. They are Antichrist's army, Eles são os exércitos do anticristo. and they're going with the intent to destroy E Jerusalem. a intenção deles é destruir Jerusalém. It even seems as if they are winning. Parece até que eles estão ganhando a batalha. If you would turn back to Zechariah, Se você voltar a Zacarias, only this time in chapter 14, mas agora no capítulo 14, we see a description in verses 1 and 2 where it seems that they're winning. parece, nos versículos 1 e 2 de Zacarias 14, há uma descrição que parece que eles estão ganhando. Observe, eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. The anti-God forces are capturing the city of Jerusalem. As forças anti-Deus estão capturando a cidade de Jerusalém. They've got half of it. Eles já obtiveram metade dela. They're pillaging and raping it. Estão pelejando, estão acabando com ela. The world looks like it's on the brink of endless darkness. Então o mundo tem a aparência de estar na beirada das trevas extremas. But it's as dark as it's going to get. Mas chegou ao final das trevas. It's not going to get any darker. Não vai ficar mais escuro, mais tenebroso. For the light of the dawn is at hand. Porque a luz do amanhecer está prestes a surgir. Look what Zechariah says in verse 7. Veja o que Zacarias diz no versículo 7 do capítulo 14. Mas será um dia singular conhecido do Senhor, e não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. This is why I call it the dawn of the day of the Lord. Por isso que eu chamo isso de o amanhecer do dia do Senhor. It will be a day neither day nor night.
Não será nem dia nem noite. That's why it's called the unique day. Por isso que é chamado o dia único. Just a second. Dawn is when the sun is going down or coming up? Coming out. Yeah, okay, got it right. Coming up. Coming up. Okay? So it is a day of the dawning of the light. Então é o dia em que a luz vai surgir, o amanhecer. It is a unique day, first of all, because the king is coming. É um dia singular, primeiro porque o rei está vindo. Jesus is coming back to this earth. Jesus está voltando para essa terra. And he arrives to fight against the armies of Antichrist who are trying to capture Jerusalem. E ele chega para lutar contra os exércitos do anticristo que estão tomando Jerusalém. Look at verse 3. Veja o versículo 3 do capítulo 14. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. His feet will be set on the Mount of Olives. Os pés de Jesus vão se plantar no Monte das Oliveiras. Remember the mountain Ezekiel saw, which is east of the city. A mesma montanha que Ezequiel viu ao oriente da cidade. Where Ezekiel saw the glory of the Lord depart from the earth. De onde Ezequiel viu a glória do Senhor ir embora da terra. Where the apostles saw the Lord ascend into heaven. A mesma montanha, o mesmo monte onde os apóstolos viram o Senhor Jesus subir para o céu. On that blessed mountain, his feet will come and stand once more. Naquela abençoada montanha, os pés de Jesus tocarão ali e serão uma bênção para todo sempre. Look at verse 4. Veja o versículo 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, outra metade para o sul. Now, I want us to hear the joy of the people who are waiting for him. Eu quero que nós consigamos ouvir a alegria das pessoas que estão aguardando essa vinda do Messias. The psalmist describes it. O salmista descreve isso. If you would turn to Psalm 96 Se você abrir no Salmo 96, você vai ver essa alegria. and look at verses 11 through 13. Veja os versículos 11 a 13 do Salmo 96. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. The Lord is coming to the earth to establish his kingdom that will never be reversed. Jesus está voltando para a terra para estabelecer o seu reino, e esse reino jamais será revertido. Man has had his day. Os homens tiveram o seu momento na história. Its darkness is past. Agora essa história está revestida de trevas. God's day is beginning. Porque agora o dia do Senhor surge e a luz surge com ele. The day that belongs to the Lord. O dia que pertence ao Senhor. And no one will stop him. E ninguém o deterá. Man has abused his day. O homem abusou do seu dia, da sua época. Mankind has mismanaged his creation. A humanidade administrou muito mal a criação de Deus. Man has misgoverned the peoples of this earth. A humanidade governou de forma errônea os seres humanos enquanto esteve no poder. There are problems in Brasilia. Há problemas em Brasília. There are problems in Washington, D.C. Há problemas em Washington. There are problems everywhere. Há problemas em toda parte do mundo. Man has had his day now. O homem, a essa altura, teve a sua chance. The king is coming. Porque agora o rei está And chegando. what a difference it's going to make. E que diferença isso fará? Look at Malachi 4:2. We must look at this. Nós temos que abrir para Malaquias capítulo 4, versículo 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas.
Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Israel will be so excited that she won't be able to contain her joy. Israel estará tão excitada, tão emocionada, que não conseguirá conter a sua alegria. Against those who think that God is done with Israel, Contra aqueles que pensam que Deus já terminou o seu lidar com Israel, those who think that God has done it with Israel, contra aqueles que pensam que acabou para Israel, Deus já liquidou a fatura, Zechariah says, Zacarias diz: "He who touches you, Israel, touches the apple of my eye." aquele que toca em você, Israel, toca na menina dos meus olhos, diz o Senhor. God will destroy at this time all of those nations that dared to touch his eye. Deus destruirá nesse preciso momento todas as nações que ousam tocar na menina dos seus olhos. When the Lord comes down from the Mount of Olives, Quando o Senhor Jesus descer para o Monte das Oliveiras, from heaven to the Mount of Olives, do céu para o Monte das Oliveiras, he is going to give angel of the Lord like strength to the human defenders of the city. Ele dará a força do anjo do Senhor para aqueles que defendem a cidade. They will have strength like David. Eles terão a mesma força que teve o rei Davi. Look at Zechariah 12, verse 8. Veja Zacarias 12, versículo 8. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como anjo do Senhor diante deles. The Lord himself will directly defend Jerusalem. O próprio Senhor defenderá Jerusalém. Look at verse 4 and see where he says, I will do this. Veja no versículo 4, quando ele diz que ele fará isso. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos e de loucura todos os que montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Well, for one more text of many, look at Zechariah 14, verse 3. Mais um texto dentre muitos, Zacarias 14, 3. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Isaiah depicts this day as the day of great slaughter. Isaías ele retrata esse dia como o dia do grande massacre. The armies of Antichrist are destroyed by in a lot of different ways. Os exércitos do anticristo são destruídos de várias formas. But the Lord singles out the Antichrist for himself. Mas o Senhor, ele reserva o anticristo para si mesmo. And that Daniel says he will be broken without human agency. E Daniel descreve isso dizendo que o anticristo será quebrado sem a força humana. Or in other words, by supernatural power. Ou seja, ele será quebrado por poder sobrenatural. Daniel chapter 8. Daniel capítulo 8. That will be his end. Esse será o fim do anticristo. No more kingdom for him. Não haverá mais reino para ele. Daniel 7:26, his dominion will be taken away. Em Daniel 7:26 nós lemos que o domínio será tirado das suas mãos. No grave for him. Não haverá túmulo para ele. No memorial for him on this earth. Não haverá um memorial para ele nesta terra. Isaiah says you have been cast out of your tomb. Isaías diz, você foi arrancado do seu túmulo. No remorse on this earth for the Antichrist. Não haverá remorso, choro pelo anticristo nesse mundo. Isaiah 14 says that they will break out in shouts of joy he's gone. Isaías 14 diz que eles irromperão em cânticos de alegria porque ele se foi. No respect from the underworld. Não há respeito desse mundo inferior, nem do mundo inferior para o anticristo. They will exclaim, Eles exclamarão, even you are as weak as we are. até tu és tão fraco como nós somos. The kingdom of darkness is done. O reino das trevas teve seu fim. It is over. Acabou. It is finished. Acabou. And Isaiah cries out to Jerusalem. E Isaías clama para Jerusalém. Isaiah chapter 60 verse 1. Isaías capítulo 60, versículo 1.
Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. So now we're moving into our fourth box, Agora nós estamos nos movendo para a quarta caixa. the blazing light of the day of the Lord. A luz plena do dia do Senhor. The king is here. He's ready to establish his kingdom. O rei chegou, está prestes a estabelecer seu reino. He's going to put all things in order. Ele vai colocar tudo em ordem. He's going to set up his government structure. Ele vai estabelecer a estrutura do seu governo. He's going to staff it Ele vai colocar as pessoas devidas nos seus devidos lugares, with a variety of different people, com uma variedade de pessoas, groups. grupos. It's going to be a glorious time. Será um momento glorioso. I'm looking forward to that time. Eu olho com expectativa para esses The dias. glory of the Lord will fill this earth. A glória do Senhor encherá a terra. One of the first things that happens is that Israelites, the Old Testament Israelites, will be resurrected. Uma das primeiras coisas que acontece é que os santos do Antigo Testamento serão ressurretos nesse momento. We don't have time tonight to read Daniel 12, 1 to 3, Nós não temos o tempo para ler hoje Daniel 12, de 1 a 3. but I would urge you to read it Mas marque e leia depois. and see the time of that resurrection. E vejam quando acontece essa ressurreição. It's in conjunction with the time of distress such as the nation has never gone through. Isso vem em paralelo com aquele tempo de desespero pelo qual a nação jamais passou antes. It is at the end of the darkness. É no fim dessas trevas. Now the second thing that I want us to notice A segunda coisa que eu quero que nós is reparemos that Israelites living in the promised land will repent. é que os israelitas vivendo na terra prometida haverão de se arrepender. We could actually put this event in the third box Na verdade, nós poderíamos colocar esse evento na terceira caixa, because it fits in either one, I think. porque se encaixa em qualquer uma das duas. But I want us to look at Zechariah 12, Mas eu quero que nós olhemos para Zacarias 12, verse 10. It's a lengthy passage. para o versículo 10. É uma passagem comprida, Verse 10, and then go all the way to from Zechariah 12:10 to Zechariah 13:2. nós vamos de Zacarias 12:10 a Zacarias 13:2. This is one of the passages that speak of the repentance of Israel. Essa é uma das passagens que fala do arrependimento de Israel. And it's beleza. E é beleza. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram e pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom no vale do Megido. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte e as suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte e as suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte e as suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte e as suas mulheres à parte. Todas as mais famílias, cada família à parte e as suas mulheres à parte. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra o nome dos ídolos e deles não haverá mais memória. E também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. The Israelites are defending their city. Os israelitas estão defendendo a sua They've lost cidade. half of it. Eles já perderam metade de The Jerusalém. Antichrist is pushing them back. O anticristo está empurrando-os para que eles recuem. And Jesus returns. E aí Jesus volta. Oh Lord, we repent. E aí eles se curvam diante do Senhor e dizem: Senhor, They nós look nos on him. arrependemos. Whom they had pierced, Quando ele aparecer, and they repent. eles se arrependem. Amazing. É impressionante. The prophets ask, can a nation be born in one day? Os profetas perguntam: uma nação pode nascer num único And the dia? answer is yes.
E a resposta é sim, Israel will be. Israel. All the families. Todos eles. That's what the text says. É o que o texto diz. And it begins in the house of the family of David. How appropriate. E começa pela casa, a família da casa de Davi. Como isso é And it adequado. spreads to all the families that remain, verse 14. E isso se espalha para todas as famílias que ainda existem. And if we had time, we could bring in other passages to see that this awakening happens all over the world for the Jewish people. E se nós tivéssemos tempo, veríamos outras passagens que mostram que esse despertamento acontece para os judeus em todas as partes do mundo. And it even ignites a turning to the Lord by the Gentiles. E isso chega a acender um voltar ao Senhor por parte dos gentios. Certainly not all, Não todos os gentios, but a great number. mas um número grande deles. This is the divine order of the Davidic kingdom. Essa é a ordem divina do reino davídico. First, Israel is forgiven Primeiro Israel é perdoada, and comforted and blessed. é consolada, é abençoada. And then the whole world is blessed. Aí o mundo inteiro é The abençoado. psalmist puts it this way. O salmista diz isso da seguinte forma: God blesses us. Deus nos abençoa. He blesses Israel, Ele abençoa Israel, that all the ends of the earth may fear him. para que todos os confins da terra o temam. Psalm 67, verse 7. Salmo 67, 7. And then the Lord will start gathering all of the Israelites across the world back to Jerusalem. Aí Deus começará a arrebanhar todos os israelitas que ainda estão espalhados pelo mundo de volta para Jerusalém. There have been Jewish people who have returned to the promised land, Há right? judeus que têm retornado para a terra prometida. We can see them in Ezra and Nehemiah. Nós podemos ver isso em Esdras e Neemias. But these are not the ones that the prophets are ultimately talking about. Mas não é desses que os profetas estão falando nesse caso. Those historical gatherings have been partial and far from permanent. E então esses ajuntamentos de israelitas lá têm sido parciais e longe de serem para todos sempre. I just want us to look at one beautiful text in this regard. Eu quero que nós olhemos para um texto muito bonito nesse aspecto. From Amos chapter 9, Amós capítulo 9, verse 15. versículo 15. Amós 9:15. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. He is going to plant them back in the land that he had promised to Abraham. Ele vai plantá-los de volta na terra que ele prometeu a Abraão. If he has made you a promise, Se ele fez uma promessa a você, he will keep his promise. ele vai guardar a sua promessa. And he had made Abraham a promise. E ele fez uma promessa a Abraão. And he will keep his promise to E ele Abraham. guardará essa promessa a Abraão. Paul says that the gifts and calling of God are irrevocable. Paulo diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Now the living Israelites will be judged. Então agora os israelitas vivos serão julgados. There will be some rebels among them. Haverá alguns rebeldes dentre eles. Some of them have died, right, in the battle. Alguns morreram naquela batalha que eu There are descrevi. still some rebels. Ainda há alguns rebeldes vivos. God is going to bring them into judgment on this earth. The Lord will bring them into judgment E o on this Senhor earth. os trará a juízo na terra. Who is God? O Senhor que é Deus. And we find this in Ezekiel chapter 20. E nós encontramos isso em Ezequiel capítulo 20. And we don't have time to look at it tonight because Nós- it's an extensive text. Nós não temos o tempo para ver esse texto extenso. But in verse 38 of Ezekiel chapter 20, we're told that he's going to purge all the rebels. Mas no versículo 38 de Ezequiel 20, nós somos informados que ele vai purgar a terra de todos esses rebeldes. And the remnant will be saved. E o remanescente será salvo. And the Lord himself will be plainly seen to be king over Israel. E o Senhor será visto amplamente como o rei de Israel. Look at the end of verse 33. Veja o fim
Em Ezequiel 20? In Ezekiel 20. Ok. Em Ezequiel 20 ainda veja o final do versículo 33. He says, I shall be king over you. Is that it? 20:33? 2033, I think it is. I can't Não, see. não. At the end of the verse. I will reign over you. I will reign over Ok. you, yeah. Hei de reinar sobre vós, diz o. Yeah. Obrigado. The living Gentiles then will also be judged. Os gentios vivos também serão julgados. If you would turn to Joel chapter 3, we'll look at this judgment. Se você olhar para Joel capítulo 3, nós vamos ver esse juízo. Think of the sheep and goat nations here. Pense nas nações em termos de Think- ovelhas e bodes. Lembrem das parábolas. Think of Matthew 25. Mateus 25. Joel 3, verses 1 to 3. Joel 3, versículos 1 a 3. Se eu conseguir achar Joel aqui, tá ótimo. Eu nunca sei a ordem desses livros. Joel's before Amos. Before him, mas ok. Ok. 3, 1 to 3. Yes, sir. 3, 1 a 3. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. So the Messiah is going to judge the Gentiles on this earth. Então o Messias vai julgar os gentios nesta terra. He's going to judge the Gentile nations for war crimes. Ele vai julgar as nações gentílicas pelos crimes de guerra. War crimes against his people. Crimes de guerra cometidos contra o povo do Senhor. They have touched the apple of his eye. Eles tocaram a menina dos seus olhos. And this text says, I will enter into judgment with them E o texto diz, eu vou entrar em juízo contra eles, on behalf of my people, em favor do meu povo, my inheritance, Israel. a minha herança Israel. The result? E o resultado disso, All rebellious governments will be dismantled. todos os governos rebeldes serão desmantelados. All rebellious people will be destroyed. Todos os rebeldes serão destruídos. And the kingdom will begin with a clean slate. Então o reino começará com uma página em branco. Jesus told Nicodemus, you can't enter the kingdom Jesus disse a Nicodemos, você não pode entrar no reino unless you're born from above. a menos que você nasça de cima. This will be the blazing light of the day of the Lord. Esse será a luz que será capaz de cegar as pessoas de tão brilhante que vem no dia do Senhor. We sing a Christmas song Nós cantamos um cântico de Natal that we really should sing on this day. que nós deveríamos cantar nesse dia. Joy to the world. Nós temos em português? Joy to... Cantai que o Salvador chegou. The words are totally different. Oh, they are, okay. Em inglês diz alegria para o mundo. Yeah. Go ahead, say The the Lord words. has come. O Senhor voltou. Let earth receive her king. Que o mundo receba seu rei. Let every heart prepare him room. Que todo coração prepare-lhe lugar. And heaven and nature sing. E que os céus e a terra cantem. It's an amazing day. É um dia maravilhoso. A day of great joy. Um dia de grande júbilo. Now let's consider how the prophets envisioned the governmental structure of this coming kingdom. Agora vamos ver como é que os profetas enxergam a forma de governo desse reino vindouro. Of course, first in structure will be the king, right? É claro que o primeiro da estrutura será o próprio rei. He will sit on the throne of David. Ele sentará no trono de Davi The government will rest on his shoulders. e o governo estará sobre seus ombros. Isaiah 9:7. Isaías 9:7. Second in structure is the Old Testament saints. Os segundos nessa estrutura de governo são os santos do Antigo Testamento. Now remember, we're talking only about what the Old Testament prophets are saying. Lembre-se que nós estamos falando apenas do que os
profetas do Antigo Testamento disseram. So the Old Testament prophets are not talking about the church. Então, os profetas do Antigo Testamento não estão mencionando a igreja. So we're looking just at the structure from their point of view. Então, nós estamos olhando para a estrutura de governo conforme eles a enxergam. Daniel says in Daniel 7:13 that the saints of the highest ones will receive the kingdom. Daniel diz em Daniel 7:13 que os santos do Altíssimo receberão o reino. The third in structure is what I want to spend time on, and that is the living Jewish nation. Os terceiros na estrutura serão os vivos da nação de Israel que estarão presentes. The living nation of Israel that has escaped the attack of Antichrist because of the return of the Lord. Os vivos que estarão de Israel ali presentes porque eles escaparam o ataque do anticristo por causa da vinda do Senhor. This will be their time. Esse será o momento deles. This is the time when God will fulfill the Abrahamic covenant. Será nesse momento que Deus cumprirá a aliança abraâmica. The promises that he has made specifically to them in Jeremiah of the new covenant. As promessas que Deus fez especificamente para eles na nova aliança em Jeremias. And Isaiah describes this day in a beautiful way. E Isaías descreve esse dia de forma portentosa. If you would turn to Isaiah chapter 60. Se nós abrirmos do capítulo 60 de Isaías, Notice verse 1, the prophet is addressing Israel. então nós vemos que no versículo 1 o profeta está se dirigindo a Israel. What verses do I read? Just one. Okay, o versículo 1 novamente. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Now, the prophet also sees the nations bringing the Israelites back to the land. Look at verse 9. O profeta também vê as nações trazendo os judeus que estão nas suas terras de volta para Jerusalém. Veja o versículo 9. Certamente as terras do mar me aguardarão, virão primeiro os navios de Tarsis para trazerem teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Isaiah sees the foreign nations serving Israel. Isaías vê as nações gentílicas servindo ao Senhor. Look at verse 10. Veja o versículo 10. Estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. In fact, the wealth of the nations will be used for Israel's prosperity and the beautification of the capital of the king. Na verdade, a prosperidade dessas nações será trazida para Israel para que isso seja aplicado na nação, especialmente para o embelezamento de Jerusalém. Look at verse 11. Veja o versículo 11. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Foreigners will pay homage to Jerusalem as the city of the chosen people of God. Os estrangeiros prestarão homenagem a Jerusalém como sendo a cidade de Deus. Look at verse 14. Veja o versículo 14. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até a planta dos teus pés todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Israel's mourning will be over. A manhã de Israel terá terminado. Look at verse 20. Veja o versículo 20. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. And the king will divinely protect the city. E o rei divinamente protegerá a Look cidade. at verse 12. Veja o versículo 12. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas.
So as a result, Israel will be the conduit in which all the families of the earth will be blessed as the king, the seed of Abraham, resides in power. Então Israel será o condutor, aquele cano pelo qual as nações do mundo serão abençoadas, porque estará no poder, Deus estará no poder. Look at chapter 61, verse 6. Veja o capítulo 1, versículo 6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. And it will be so evident to the people of the earth that in Zechariah, if you would turn to Zechariah, we should look at this. Isso será tão evidente para os povos da terra que lá em Zacarias, nós temos que voltar para Zacarias, Chapter 8, verse 23. capítulo 8, versículo 23, ele diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na hora das vestes de um judeu e lhe dirão, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. God will keep his promise. Deus guardará a sua promessa. The next fourth instruction will be the living Gentile nations. A próxima estrutura de governo serão as nações gentílicas que estiverem vivas. We won't look at Micah 4, but we could. Nós não vamos olhar para Miqueias 4, mas poderíamos. Isaiah 2. Isaías capítulo 2. But the nations will come up to Jerusalem, Mas as nações virão a Jerusalém, and they will sit at the feet of the king, e eles se sentarão aos pés do rei, and they'll say, "What do you want us to do? e vão me perguntar: o que queres que façamos? What is your law? Qual é a tua lei? What do you want us to do?" O que queres que façamos? And they will follow his path. E eles seguirão o seu caminho. Or he will rule them with a rod of iron, right? Ou ele os regerá com cetro de ferro, certo? And the Gentile nations actually will be glad in their position. Então essas nações gentílicas, na verdade, estarão satisfeitas, felizes na posição que ocupam nesse sentido. Remember what the psalmist said? Lembram o que o salmista disse? God blesses us, Israel, Deus nos abençoa, nós, Israel, that all the ends of the earth may fear him. para que todos os confins da terra temam ao Senhor. And if you would look at Zechariah 14, since we're in Zechariah, Já que estamos em Zacarias, veja o capítulo 14, notice verse 9. o versículo 9. O Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. The extent of his government, he's the only one. A The- abrangência do seu reino, ele é o único rei. As to the duration of his government, Quanto à duração do seu reino, he will rule forever. ele reinará para todo sempre. No ruler has ruled forever, Nenhum governante but reinou para sempre, he will. mas ele o fará. We will conclude our look at what the prophets have to say about this kingdom Nós vamos concluir o que os profetas têm a dizer sobre esse reino, by noting what they say about its fundamental characteristics. ao notarmos o que eles dizem ser as características fundamentais desse reino. And we will see in the process that the fundamental characteristics of the coming kingdom, E nós vamos ver que no processo as características desse reino que está por vir, as the prophets saw it, como os profetas o viram, and they saw it right, e eles o viram corretamente, is connected to the DNA of the historical kingdom. isso está ligado ao DNA daquele reino histórico que estudamos. So there is a spiritual foundation to this coming kingdom. Então existe um fundamento espiritual para esse reino que está por vir. In fact, the Messiah will be called the Lord our righteousness. Aliás, o Senhor o Messias será chamado de o Senhor, a nossa justiça. Jeremiah 23:6. Jeremias 23:6. Spiritual salvation will extend to the world. A salvação espiritual se estenderá ao mundo. No one will enter this kingdom unless they repent of their sins and put their trust in the Messiah.
Ninguém entrará nesse reino apenas a não ser que se arrependa dos seus pecados e coloque a sua confiança no Messias and find their righteousness in him. e encontre a sua justiça nele. We know this wasn't true of the historical kingdom. Nós sabemos que isso não foi verdade no reino histórico, não aconteceu. It will have a moral characteristic to it. Mas ele também terá uma característica moral. Moral values will be readjusted. Os valores morais serão reajustados. Moral confusion exists today. Hoje nós temos uma confusão moral reinante. But the coming king will teach pure and true moral values Mas o rei que está por vir, ele ensinará valores morais verdadeiros e duradouros, based on an objective standard com base num padrão contínuo, fixo, that he will reveal. que ele revelará. And he will accurately judge everyone on the basis of that standard. E ele vai julgar a todos com base nesse padrão que ele revelará. Isaiah says, no longer will the fool be called noble, Não mais, diz Isaías, o tolo será chamado de nobre. and his capital city will be called the city of truth. E a cidade, a capital desse Messias será chamado de a cidade da verdade. Zechariah 8:3. Zacarias 8:3. Indeed, the perfect king will establish his laws and appraise all men on the basis of them. E então o Messias vai estabelecer as suas leis e ele vai avaliar todos os cidadãos do reino de acordo com essa lei. In the historical kingdom, No reino histórico, the law was pure and holy, a lei era pura, era santa, but the people who judged by it were not. mas as pessoas que foram julgadas por ela não eram santas nem They puras. perverted justice. Eles perverteram a justiça. He won't. Ele não o fará. Socioeconomic. Então, do lado socioeconômico, There will be no military conflict on this world. não haverá mais conflitos militares nesse mundo. Wars will cease, As guerras cessarão, according to the psalmist. de acordo com o salmista. Military academies. We send our armies to schools to learn how to fight. Hoje nós enviamos os nossos soldados, os nossos estudantes para academias militares. Micah says they will never train for war again. Miqueias diz que eles nunca mais treinarão para a guerra. World peace will dominate. A paz mundial tomará conta. And think of the freedom that's going to come from E that. imaginem a liberdade que vai brotar disso. Isaiah said there will be no end to the increase of his government or of peace. Isaías diz que não haverá fim para o aumento do seu governo, para o aumento da paz. Isaiah 65, we are told that the Lord, the king, will protect the property rights. Em Isaías 65 nós lemos que o rei será quem protegerá os direitos de propriedade. They will build a house and they will inhabit that house. They will build. They will build a house and they will live in that house. Ok, eles construirão uma casa e viverão nela. They will not build a house and someone else live in it. Eles não construirão uma casa para que outra pessoa tome conta daquela casa e viva nela. Isaiah 65:21. Isaías 65, 21. The king will take care of the needy. O rei cuidará dos necessitados. There was never a king like this in the historic kingdom, Nunca houve um rei como ele no reino histórico, not even Solomon. nem mesmo Salomão. Political. Politicamente falando, The kingdom envisioned by the prophets will be like a good dream come true. politicamente falando, esse rei que os profetas anteviram será como um sonho que se torna realidade. The king is Jesus. O rei é Jesus, His capital city is Jerusalem. a capital mundial dele é Jerusalém. In fact, Jerusalem is so important Aliás, Jerusalém é tão importante that when it's exalted to its proper place, que quando ela for exaltada para o seu lugar de direito, when the king will be in court in that city, quando o rei estiver ali plantado nessa cidade, that is so foundational isso é tão importante to the kingdom plan of God para o plano do reino de Deus, that God, through Isaiah, calls upon men to pray for it.
que Deus, através de Isaías, conclama os homens para orarem por Jerusalém. I think we should look at Isaiah 62, Eu acho que nós temos que abrir em Isaías 62, verses 6 and 7. versículos 6 e 7. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guarda, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. And I would suggest to you that we should do the same, and we do the same when we pray, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. E eu Your- Go ahead. Your kingdom come. Eu creio que nós oramos isso quando nós pronunciamos o chamado Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Your kingdom come. Teu reino venha a nós. There's a physical aspect to this kingdom. Existe um aspecto físico desse reino. The king will be in control of the climate. O rei estará no controle dos fatores climáticos. He knows how to control the climate. Ele sabe como controlar os fatores climáticos. There will be abundant water available for all the inhabitants of the earth. Haverá água em abundância para todos os habitantes da terra. There's a number of texts for that. Há muitos textos que falam isso. The abundant rainfall will lead to increased fertility in the land. Então, a abundância de chuva gerará fertilidade e produtividade do solo. The desert will even blossom. Até mesmo o deserto florescerá. And then the animal world will be changed. E aí o mundo animal será transformado. A nursing child will be able to play on the den of a cobra, Over the snake? of a snake. Yeah. Uma criança que engatinha ainda poderá brincar com uma cobra. I wouldn't want that to happen to me today. Eu não gostaria de ver isso acontecendo hoje, But in that day, you'll be able to. mas naquele dia poderá fazê-lo. That's mind-boggling to me. Isso para mim me deixa pirado só de pensar nisso. Long life will become the rule. A vida longa será a norma. Isaiah says, "For as the lifetime of a tree, so will be the lifetime of the people." Isaías diz que tanto tempo quanto vive uma árvore, essa será a expansão de vida de um ser humano. God's people will live to the lifetime of a tree for centuries. Eles viverão durante séculos, em outras palavras. It wasn't like that in the historical kingdom. Não foi assim no reino histórico. But all of these aspects are connected back there. Mas todos esses aspectos estão conectados ao reino And they are histórico. perfected E eles são o aperfeiçoamento, because the ruler is perfect. porque o governante é perfeito. The ruler will also he will be a priest king. O rei também será um rei sacerdote, Priest after the order of Melchizedek. um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. We've already read that Israel, the Israelite nation, will be priests to the Lord. Nós já lemos o texto que mostra que Israel será nação de sacerdotes do Senhor. Isaiah 61:6. Isaías 61:6. Jerusalem will be the religious center. It will be the house of prayer for all the nations. Jerusalém será o centro da adoração, será a casa de oração para as nações, digamos assim. That temple in the Jerusalem will be the house of prayer for all the O nations. templo de Jerusalém será a casa de oração para todos os povos. So I believe the temple will be rebuilt. Eu creio que o templo será reconstruído, That as Ezekiel saw it. como Ezequiel o viu. I even think not everybody, but I even think that some animal sacrifices will also be reinstituted. Nem todos pensam como eu penso. Eu penso que até o sacrifício de animais voltará a acontecer, On the basis of Ezekiel. com base no que diz Ezequiel. They will not be the basis of salvation, Não serão mais base de salvação, but they will remind us of the ultimate sacrifice of Christ. mas eles nos relembrarão do sacrifício último que foi feito por Cristo na cruz. The religious aspect in the historical kingdom was perverted. O aspecto religioso no reino histórico foi completamente pervertido.
Not so in this kingdom, Não será assim nesse reino por vir, not in the kingdom to come. não no reino que está por vir. Fallen man cannot properly rule O homem caído não pode governar de forma adequada, without corrupting everything. sem corromper tudo à sua volta. We need Jesus to come. Nós precisamos que Jesus volte. The Old Testament prophets say that he is coming Os profetas do Antigo Testamento dizem que ele está vindo to reign para reinar over all the earth. sobre toda a terra. So joy to the earth. Então, a alegria seja vista sobre toda a terra. The Savior reigns. O Salvador reina. Let men their songs employ. Que os homens cantem seus cânticos, He rules the world porque ele reina sobre a terra with truth and grace. com verdade e graça, graça e verdade. And makes the nations prove E faz com que as nações saboreiem, provem the glories of his righteousness as glórias da sua justiça and wonders of his love. e as maravilhas do seu amor. The prophets envisioned a coming kingdom Os profetas anteviram um reino vindouro whose DNA is grounded in the historical kingdom, cujo DNA está alicerçado no reino histórico, but is far superior to it mas é muito superior a ele because of its ruler. por causa do seu regente. The kingdom is like a beautiful dream, O reino é como um sonho muito belo, but is it only that? mas é apenas isso? Is it only a dream É apenas um sonho and not real? e não real? Jesus will answer that question. Jesus responderá essa pergunta. He will answer it for us in the Gospels. Ele responderá isso para nós nos evangelhos. And his answer will be, E a resposta dele será: the dream will come true. o sonho se tornará realidade. God's revelation of his kingdom will come to this earth. A revelação de Deus sobre o seu reino virá a essa terra, Exactly as the prophets foresaw. exatamente como previram os profetas. It is real. É real. And we, the church, E nós, igreja, today, hoje, have a job to do in it. temos um trabalho a fazer. And we'll talk about that E nós vamos falar sobre isso tomorrow morning. amanhã de manhã. Deus Muito permitindo. obrigado. Muito obrigado.